Muito bem, estamos de volta ao nosso curso Fé e estudando agora a famosa oração do Pai Nosso. Eu estou cumprindo uma promessa que fiz há muito tempo e obrigado, Deus, por ter me dado condições de cumprir. Estou começando a cumprir, de fazer um estudo com os irmãos, porque a oração do Pai Nosso não é uma oração para se rezar, para ficar aí, Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, repetindo, e não recebendo nada. Não, ela é uma oração que nós temos que entender. E nós estamos no módulo 3, a oração do Pai Nosso, no nosso curso Fé, e a lição número 1, que começa com essa frase que Jesus iniciou a oração: Pai Nosso que estás nos céus. Nós estamos na parte 1, que é a quem devemos nos dirigir, quer dizer, se Ele é o nosso Pai, vamos entender o que Ele é, o que Ele pode fazer para nós, qual é a confiança que nós podemos ter nele. E estamos agora na seção 3. Por exemplo, hoje, Ele é o único Deus verdadeiro. Ele não é um Deus, Ele é o único Deus verdadeiro. Os outros que tem, alguns é da mitologia grega, da mitologia afro-brasileira, da mitologia da Escandinávia, mitologia do país tal, isso da Índia, isso do Oriente, isso aí não quer dizer nada. São deuses criados pela invencionice humana. O nosso Deus não foi o homem quem criou. Ele existe de eternidade a eternidade. Ele não teve princípio e nem terá fim. É aquilo que se diz, com a nossa mente finita, nós jamais conseguiremos compreender como Deus é. Nós temos que aceitá-lo porque Ele é Deus dessa maneira. E o bom é que Ele nos ama. E hoje então nós vamos ver que Ele é o único Deus verdadeiro. Agora, isso quer dizer que Ele não pode enganar, nem sequer mentir. Por exemplo, mentir é afirmar coisa que sabe ser contrária à verdade. A pessoa mente quando ela afirma uma coisa que ela sabe ser contrária à verdade. Também induzir em erro e também cessar de ser bom. Quando a pessoa deixa de ser bom, a pessoa está mentindo, porque Deus nos fez para nós sermos bons. Deixou de ser bom, a pessoa está mentindo, está negando a própria essência da vida. E enganar é induzir a erro. Por exemplo, os falsos cristos, eles enganarão. Então nós vamos ver que o nosso Deus, ele não pode mentir e nem tampouco enganar. A gente pega a Bíblia Sagrada e nós encontramos na Bíblia Sagrada milhares de promessas. Disse que ela tem 30 e tantos mil promessas, ou seja, cada versículo é uma promessa. Eu não sei se cada versículo é uma promessa, mas eu sei que alguns versículos contêm várias promessas. Então nós temos aí milhares de promessas dentro da Escritura Sagrada. E Deus fez essas promessas, por quê? Porque Deus é um sonhador, é um visionário que disse, olha, eu vou fazer isso. Não, o nosso Deus não pode ter essa qualificação. Infelizmente, pelo ensinamento que muitos religiosos têm e passam para os outros, o nosso Deus, ele não é completamente verdadeiro. Porque eles ensinam o seguinte, quando Jesus disse que nós purificaríamos os leprosos, esses religiosos ensinam, que não quer dizer os coitados que têm a hanseníase, a doença chamada lepra. Não, o que quer dizer o pecado da alma? Mas vamos entender o seguinte, aquele leproso de Mateus 8, ele era um adúltero? Talvez o fosse. Ele era um pecador inveterado? Talvez o fosse. Mas só que ele, além de ser talvez essas coisas, ele tinha a hanseníase, a lepra do pior estágio, aquela que vai comendo o corpo da pessoa. E esse cidadão ouviu Jesus ensinar o Evangelho, chegou e disse, se quiseres, bem pode me purificar, adorando a Jesus. Jesus estende a mão, toca nele e cura. Jesus não mentiu. Jesus mostrou que ele era poderoso, porque mentir também é deixar de fazer o bem. Bom, imaginemos que Jesus tivesse tentado e não conseguido. Então Jesus fracassou, Jesus mentiu. Bom, hoje vem o leproso e nós falamos, olha, Deus não cura mais hoje. O leproso dirá, puxa, por que eu não nasci 2000 anos atrás,
lá na Palestina, eu não ficaria leproso. Então, o Deus da Bíblia mente? Aí ele lê lá e Jesus disse em Mateus 10:1, purificar os leprosos. Você não pode me purificar? Não, eu até gostaria, mas só que ele está falando a lepra da alma. Por que ele não diz, então, adultério? Por que ele não diz roubo, inveja, prostituição, e outros pecados mais? Ele tem que inventar palavras. Então, o nosso Deus, ele está dando uma falsa esperança. Ele está afirmando uma coisa que ele sabe não ser verdade. Ele está mentindo. Vamos ver se Deus pode mentir? Números capítulo 23, versículo 19. Aqui em Números, nós temos aqui uma declaração, 23, versículo 19. Feito por um cidadão que foi tentado de todos os jeitos para amaldiçoar o povo de Deus. E ele não amaldiçoou, recusou. E diz aqui, Deus não é homem, assim ele falando, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Entendamos o seguinte, o cidadão diz que Deus é o seu pai. Ele é um sacerdote, um pregador. Não, claro, eu aceitei Jesus, e Jesus me salvou, e o Senhor Deus é o meu pai. Tudo bem, vamos bater palma para ele. Em seguida ele diz que Deus não faz mais milagres hoje. Então Deus tornou-se homem para que mentisse, ou filho do homem para que se arrependesse. Porque há 2000 anos ele fez. Há 2000 anos ele simplesmente manifestou o seu poder, a sua glória, e o povo creu nele. Hoje não. Hoje ele não está fazendo mais isso. Virou fracassado, derrotado, perdeu a habilidade, deixou de fazer o bem, mentiu. Não, Balaão disse, Deus não é homem para que minta. Jamais. Jamais ele irá mentir. Ele afirmará algo que ele sabe ser contrário à verdade. Clama a mim e responder-te-ei. Aí vai o necessitado e clama, ele não responde. Ele sabia que não ia responder. Por que ele não tirou isso da Bíblia Sagrada? Em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, ele diz, verdadeiramente, falando de Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Foi moído pelas nossas agressões, ele foi ferido. Foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. 5 coisas que está dizendo que ele sofreu. Tomou as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas agressões, nossa iniquidade e o nosso castigo. E ele diz, pelas suas pisaduras, vós fostes sarados. Você já leu isso em Isaías 53, 4, 5? Agora diz, Deus mentiu? Olha, se você acha que Deus mentiu, que ele falou isso aleatoriamente, então você não tem o direito de chamá-lo de pai. Porque ele é pai. E ele não mente. Ele jamais engana. Ele jamais deixará de cumprir a sua palavra. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tito 1:24. Vamos ver o que diz Tito. Tito é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para esse pregador. É depois de Timóteo, antes de Hebreus. Fica entre Timóteo e Filemon. Filemon é uma carta muito pequenininha, que fica de uma página só, que fica antes de Hebreus. Tito 2, 1:24.
Aqui o apóstolo Paulo, não é Tito 1:24, não tem 1:24. 2:24 também não tem. Então eu vou ficar devendo, não vou ficar devendo, não. Enquanto eu converso com vocês, eu procuro aqui na enciclopédia bíblica, foi onde eu achei, só se há um erro aqui, então, na enciclopédia bíblica. E os editores dessa pequena enciclopédia, mentir, eles terão então que mudar. Tito 1:2, não tem 24, é 1:2. Então é Tito 1:2, diz o apóstolo Paulo o seguinte: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, o nosso Deus, não é que ele não queira, ele não pode. Tem coisas que Deus não pode fazer. Nós falamos que Deus é onipotente, é verdade. Que ele pode tudo, nem tudo. Deus não pode mentir. Jamais Deus mentirá. Jamais Deus deixará de cumprir a palavra dele. Ele prometeu, está escrito na Santa Escritura Sagrada, ele declarou que Jesus levou as nossas doenças, nossas enfermidades. Pois bem, aí vem o cidadão e diz: então, isso é simbólico. Ele levou os nossos pecados. Também levou. Você pode ler aqui que diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, quer dizer, ele sofreu as nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Mas as nossas doenças, ele levou. E qualquer pessoa, você que está me ouvindo agora, que se firmar na palavra de Deus e dizer: Deus, eu acredito, eu creio, e dirigir-se a esse mal que está no seu corpo, chamando-o pelo nome, e disser a ele: você vai embora agora, abandona o meu corpo, qualquer pessoa que assim o fizer, tornar-se-á numa pessoa liberta. Meu irmão, uma coisa é impossível de acontecer, é que Deus minta. Jamais deixará de mentir. Deixa eu ver se Hebreus 6:8 fala também. Não é Hebreus 6:8, é uma outra declaração que fala coisa parecida. Mas enganar. Missionário, o nosso Deus, talvez ele engane. Muito bem. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24, tira qualquer dúvida, quem engana não é o Senhor Deus. Quem engana é o anticristo, o falso. Diz aqui 24 Mateus: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós temos que abrir os olhos, porque vai chegar um tempo de grande aperto sobre a humanidade. O diabo vai conseguir levantar falsos cristos e falsos profetas. Falso Cristo é aquela pessoa que vai dizer que ele é a solução. O problema, ele tem a solução. A igreja dele tem o poder. Ela resolve qualquer parada. Abre os olhos, hein? E eles vão fazer grandes sinais e prodígios que, se possível, até enganarão os escolhidos. Haverão também falsos profetas, pessoas que não vão trazer a glória para o Senhor Jesus. Eles também são iluminados. Eles também conseguem fazer sinais e prodígios. E vão enganar tantas pessoas, só não conseguirão enganar aqueles que estão firmados na palavra de Deus, aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus. Então, quem é que mente, quem engana? O Senhor Deus? Esse nunca, esse jamais. Ele nunca, jamais deixará de cumprir a sua palavra. Em 1 Samuel 15:29, é lá no Velho Testamento, 1 Samuel é antes do livro de Reis, 15:29, diz o seguinte, 29.
E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Deus abriu a palavra para você, você encontrou a sua promessa na Escritura Sagrada, pode ter certeza, é sua e você pode tomar posse dela. O Senhor, aquele que é a força de Israel, a força do seu povo, aquele que nos tempos bíblicos se manifestou com tanto poder, ele não mente e tampouco se arrepende. Por que ele não mente nem se arrepende? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, ele prometeu, ele cumpre aquilo que seus lábios prometeram. Eu falei em Hebreus 6:8, mas parece-me que é Hebreus 6:18. Faltou-me aí tempo para pesquisar mais um pouquinho e chegar lá. Vamos ver se é Hebreus 6:18, essa citação que fala também, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que desminta, tenhamos a firme consolação nós que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então é impossível que Deus minta. O que ensinou Jesus? Que nós orássemos, Pai nosso que estás nos céus. Quando formos falar com Ele, devemos ter na memória, na lembrança, que estamos nos dirigindo àquele que não mente. É impossível que Ele minta, aquele que jamais engana. Aquele que, quando fez as promessas na Bíblia, sabia o que é que isto representaria. Sabia ele que milhões de pessoas por esse mundo afora iriam crer nessa promessa, iriam clamá-la e ele teria obrigação de confirmá-la. Meu amigo, minha amiga, Senhor, Senhora, é isso que ele está falando para você nessa hora. Eu não sei o que você sofre, o que você está padecendo, mas eu sei o que está escrito aqui na Bíblia. Veja, creia, invoque o poder de Deus e Deus vai responder a palavra dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nosso Deus, ele é o único Deus verdadeiro. Ele não pode falhar. E ele não somente é Deus, ele é o nosso Pai. Ele está dizendo agora que ele pode suprir todas as suas necessidades. Basta que você queira. Chame-o de Pai. Ele é o Deus verdadeiro e quer lhe dar a bênção. Passemos para outra sessão do ensinamento em nome de Jesus.